Romanos, capítulo 8, versículo de número 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Bem facinho de achar, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Esse texto que nós vamos ler, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar. Ou já leram, ou talvez tinham um adesivo com essa escrita, ou algum papel que falava essa frase. Mas talvez poucos aqui sabiam onde se encontra na Bíblia esse texto. Acompanhe comigo, Romanos, capítulo 8, versículo de número 31. A palavra de Deus assim nos diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Agora eu quero pedir que a igreja leia comigo o final desse versículo. Se Deus é por nós, quem será? Eu falei que você sabia? Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunte isso para a pessoa do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunte aí para a pessoa que está ao seu lado. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra nessa tarde. Ministra, ó Pai, aos nossos corações, que essa palavra venha nos edificar. Que essa palavra, meu Deus, venha gerar fé. E que não sejas eu, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quantos de vocês já ouviram essa frase algum dia na vida? A maioria, unânime quase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero pedir algo aqui para vocês. Quantos talvez, quando ouviram essa frase, quando falaram essa frase, talvez meditaram naquilo que nós acabamos de ler? Precisa erguer a mão, mas quantos de vocês meditaram naquilo que nós acabamos de ler? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós falamos, irmãos, nós ouvimos, nós lemos, mas será que de fato nós paramos para pensar? Deus é comigo, quem pode ser contra a minha vida? Quem pode prevalecer diante da minha vida a não ser Deus? Nós temos que primeiro entender que Deus é grande, a grandeza de Deus é inexplicável. Irmãos, não há nada maior que Deus nessa terra. Não há homem algum maior que Deus. Você não é maior do que Deus. Eu não sou maior do que Deus. Eu não sou, talvez eu pense assim, eu me aproximo tanto de Deus, que Ele é só um pouquinho maior que eu. Irmãos, a grandeza de Deus é inexplicável. Nós somos pequenos diante de Deus, por isso que nós temos que entender a nossa dependência diante dEle. A nossa dependência em todas as áreas da nossa vida. Deus é grande. Nós, pela nossa própria força, pela nossa própria razão, por aquilo que somos, por sermos pecadores e maus, como a palavra de Deus diz, irmãos, nós somos pequenos diante de Deus. Deus, Jesus Cristo, Ele não foi somente grande durante os 3 anos do ministério dEle. Jesus Cristo não era um zero esquerda antes de operar um primeiro milagre. Numa festa de casamento, irmãos, Ele passou 30 anos da vida dEle. Antes de ser mencionado na Bíblia, Ele foi mencionado no seu nascimento, quando foi apresentado ao templo, irmãos. A Bíblia faz menção de Jesus Cristo, mas a Bíblia dá início ao ministério de Cristo, aos milagres, aquilo que Jesus fez, quando Ele completou 30 anos de idade. Talvez alguns pensem, mas quem era Jesus antes dos 30 anos? Ele não era ninguém, irmãos. Quantos de vocês aqui, talvez, antes de alcançar os 30 anos de idade, pecaram?
todos nós. Eu tenho 22 anos de idade, já pequei muitas vezes. Durante 30 anos, ele não cometeu pecado, senão ele não era digno de ser crucificado na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Nós somos pecadores. Por isso que naquela época, e tão pouco hoje, acharia alguém digno de ir à cruz como Jesus Cristo foi. Durante 30 anos, ele se manteve em santidade, em fidelidade a Deus, não cometeu pecados. Por isso que ele sempre foi grande. Ele nunca foi pequeno. Primeiro nós temos que entender isso, a grandeza de Deus na nossa vida. Ele é grande. E nós lemos aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é pela minha vida, quem será contra? Mas eu quero que você entenda outra coisa agora, irmão. Eu falei isso algumas quartas-feiras atrás. O povo de Israel, que era cativo no Egito, quando ele saiu do Egito em direção à terra prometida, eram milhares de pessoas, irmãos. Eram muitas pessoas. Só que de todas aquelas pessoas que saíram do Egito, poucas entraram na terra prometida, poucas tomaram posse da terra, que era direito delas, que era herança do Senhor, era promessa. Muitos morreram pelo caminho. Aí eu pergunto algo para você: elas eram menos ou mais amadas por Deus do que aquelas que entraram na terra prometida? Ah, pastor, então porque elas morreram, Jesus não amava elas? Não, irmãos, Deus amava todos. Deus tirou todos daquele cativeiro, daquela escravidão, para levar em direção à terra prometida. Todos eram amados por Deus. Agora, porém, nem todos colocavam o seu coração e a fé em Deus. Nem todos aceitavam as leis e as palavras que Deus havia dado a Moisés. Nem todos aceitavam aquilo que Deus colocava ao povo que eles deveriam obedecer ou fazer. Irmãos, muitos iam contra a palavra de Deus dada a Moisés. Murmuravam, questionavam a Deus, não colocavam o seu coração na promessa que Deus havia dado a eles. E eles pereciam. Porque, como eu falei algum tempo atrás aqui, Deus, Ele tem compromisso com aquele que crê. Deus não tem compromisso com aqueles que Ele ama. Deus tem compromisso com aquele que crê. Por isso, irmãos, se quando aqueles 12 homens enviados por Moisés foram à terra prometida espiar, 12 voltaram, 10 disseram assim: não podemos entrar, não tem como, são gigantes, é um exército que nós não podemos vencer. Aí vieram 2, um chamado Josué, outro Caleb, e falaram assim: são grandes? São. É um exército numeroso e forte. É uma fortaleza? É. Mas nós estamos debaixo da palavra e da promessa de Deus. E certamente seremos vitoriosos. Irmãos, imagina Deus quando olhou o coração daqueles 2 homens. Deus viu fé. E é isso que você precisa ter, é fé. É o que você precisa ter, irmão. A fé, ela rompe. Tudo aquilo que você tem buscado em Deus só poderá vir mediante a tua fé. Irmãos, aqueles 2 homens e toda a sua descendência, sua geração entraram na terra prometida. Aqueles outros 10 morreram. Deus matou. Mas Deus não amava eles, irmãos, amava. Por isso que Deus tirou eles da terra de escravidão. Só que pelo caminho, eles não provaram para Deus. Eles não mostraram para Deus que eles criam no Senhor, porque eles não havia crença na promessa de Deus na vida daqueles homens. Por isso que Deus tem compromisso com aquele que crê. Porque se fosse depender do amor de Deus para ser salvo, irmãos, o mundo todo seria salvo. O mundo poderia pecar a vida toda e ser salvo se dependesse do amor de Deus. Só que Deus, Ele busca fé. Deus, Ele busca que nós venhamos entregar o nosso coração para Ele, colocar a nossa fé nele. É isso que Deus busca de cada um de nós. Então, primeiro, você entendeu a grandeza de Deus. E você entendeu que Deus, Ele tem compromisso com aquele que tem fé nele. Agora vem aquilo que nós lemos.
Se Deus é por nós, quem será contra? Eu tenho fé em Deus, você tem fé em Deus. Deus, Ele tem um compromisso contigo. Deus é por você. Agora eu pergunto para ti, quem pode ser contra? Quem pode te derrotar? Quem pode te vencer? Quem? Ninguém. Não há mal algum que pode ter poder sobre a tua vida se Deus é contigo. A Bíblia diz que Deus, Ele desceu ao inferno e tomou a chave do inferno. O que me chama a atenção na Bíblia, há uma passagem que Jesus, quando Ele desce do barco, Ele vai à província de Gadara, a uma região. E quando Ele coloca os pés na terra, a Bíblia diz que havia um endemoniado. O nome dele não era Gadareno, ele era de Gadara, ele era um gadareno. É como se fosse nós, somos de Concórdia, nós somos o quê? Concordienses. A Bíblia não menciona o nome dele, mas ela diz que aquele homem endemoniado, e não era um ou dois, era uma legião com mais de 2.000 demônios. Irmãos, a Bíblia diz que aquele homem saiu de uma caverna e foi ao encontro de Jesus. Imagina aquele homem, uma loucura, gritando, correndo ao encontro de Jesus. Imagina os discípulos, imagina o Pedro já se colocando na frente de Jesus, já com a mão na faca para cortar aquele cara no meio. Os discípulos querendo proteger Jesus, alguns talvez com medo. E ele veio ao encontro de Jesus. Homem algum podia contra ele. Quando ele estava bem, estava são, a população pegava aquele homem, colocava grilhões, correntes nos seus braços, nas suas pernas, e ele rompia os grilhões. Ele com pedras se machucava, se batia. Eu acredito que toda aquela cidade tinha medo daquele homem. E quando ele corre em direção de Cristo, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. Eu quero dizer algo aqui para você. Se Deus é contigo, irmão, que eu creio que Ele é, porque eu creio que você tem fé nele. O mal que for contra a tua vida, o mal que ser mandado contra a tua vida, vai se submeter à luz de Cristo que está em você. Não tema, irmãos. Hoje pela manhã, no final do culto, encerrei o culto, o Senhor apareceu aqui: pastor, eu preciso conversar contigo. Já era um bom tempo que eu queria vir conversar. Pastor, tem uma vizinha minha que é macumbeira, pastor. Está fazendo isso, ela, a família dela está fazendo isso, aquilo para mim. Primeiro, ele nem para a igreja vinha. Mas nessas horas, ele lembrou que há uma igreja no alto da Travessa Marcon. Porque há muitas vezes nesse momento que as pessoas lembram de Jesus. Aí eu falei para ele que se ele buscar Deus, que não era eu que talvez ia trazer libertação ou mudar a situação da vida dele em função daquilo que estava fazendo contra ele, mas ele precisava entregar o coração dele e a vida dele para Deus. E certamente, quando Deus visse fé no coração dele e visse compromisso com Deus, nenhum mal teria poder sobre a vida dele. Não importa, irmãos, fizeram macumba contra mim, pastor, foram lá em casa, pegaram uma roupa íntima minha, pegaram uma roupa tal, fizeram isso ou aquilo. Irmãos, se Deus é contigo, o mal se sujeita à autoridade do nome de Jesus e à luz que há sobre a tua vida. Deus é maior que tudo e todos. Aquele mal, aquela legião, mais de 2.000 demônios, se sujeitou à autoridade do nome de Jesus, se prostrou, só faltou ele começar a dizer glória, glória, aleluia. Só faltou isso, irmãos. Porque ele se sujeitou ao nome de Jesus, e a esse nome, sobre todo nome, que é contigo, aonde quer que você ande. Agora não pensa você que nós somos fortes o suficiente para derrotar o mal. Lá no versículo 37 do capítulo 8, a Bíblia diz assim: contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Amém? Agora, leia o que termina o versículo, a segunda parte, que diz assim: por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Talvez você já ouviu: você é mais do que vencedor.
Você é mais do que vencedor, irmão. Nós somos mais do que vencedores, mas por meio dele que nos amou e que nos ama. Primeiro princípio de uma batalha espiritual, irmãos, você precisa entender isso nessa tarde. Nunca subestime o mal. Nunca pense assim, eu sou poderoso, eu tenho poder, eu consigo, pode vir uma legião, pode vir o inferno inteiro, que eu sou forte, eu consigo. Irmão, não subestime o mal. Se está quieto, deixa no canto dele. Se preocupe em buscar Deus, adorar o nome do Senhor, buscar na palavra dele. Mas, se o mal vir contra você, se levantar contra a tua vida, irmãos, no Senhor, você é mais do que vencedor. E nós podemos ver na Bíblia o quanto o mal, sim, é poderoso diante daqueles que estão vulneráveis a seu ataque. Nós podemos ler no livro de Jó. Porque até então o diabo não tocava na vida de Jó porque Deus era com ele. E quando Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, o diabo levou minutos para destruir, tirar tudo que ele tinha. Um homem temente a Deus, Jó tinha um coração no Senhor. Mas quando Deus não foi por ele, quando Deus praticamente recuou e disse assim, diabo, toma a minha frente, se você andar ao redor e eu ao redor, vamos inverter, vai você ao redor dele, eu fico só na retaguarda olhando, vendo aquilo que você fará. Quando o diabo tocou na vida de Jó, irmãos, minutos o diabo levou para destruir a vida dele. Porque a Bíblia diz que Jó estava em sua casa e chegava um, dizia algo. Quando estava saindo, chegava, mataram tua família, teus filhos estavam reunidos numa casa. Veio um vento, soprou sobre a casa caiu, matou todo mundo. Veio tal e roubou seus gados, enfim, irmãos. Acabou com a vida de Jó. Acabou. Destruiu. Só não tocou no corpo dele na primeira vez porque Deus permitiu. Mas quando Deus permitiu, o diabo tocou. E em tempo rápido, colocou feridas e doença no corpo todo dele. Aí eu pergunto para você, Jó era um homem temente a Deus, que amava a Deus sobre todas as coisas, mas quando Deus não é com a pessoa está vulnerável aos ataques do diabo, e a pessoa não é suficientemente poderosa, ou a sua razão, a sua força não consegue derrotar o mal, irmãos. Por isso que nós precisamos de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos entender o quanto dependemos dele para tudo. Eu e você dependemos de Deus. Nós dependemos dele em todas as coisas que fizermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Deus precisa estar conosco. Porque no mundo que é hoje, irmãos, a maldade, a ganância reina no coração do homem. Hoje o homem não pensa duas vezes em passar a perna no amigo, no irmão, no familiar. Hoje a pessoa, ela busca maldade contra outras pessoas, contra o seu próximo, indo contra a palavra de Deus, onde diz que devemos amar uns aos outros, ao ponto de nos entregarmos pela outra pessoa. Irmãos, nós temos que ter Deus. No mundo de hoje, nós precisamos muito de Deus. E entendemos que somos dependentes dEle. E quando Ele está conosco, nenhum mal terá poder sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Pastor Leandro já está aqui há mais de 7 anos, quase 8 anos. Eu estou com ele aqui há 7 anos. Muitas pessoas aqui se levantaram contra ele, contra o ministério dessa igreja. Muitas vezes pela palavra dura e de confronto dele, que eu e você devemos louvar Deus pela palavra que aqui é pregada, irmão. Porque aqui o pecado é combatido, e aqui é onde nós firmamos o nosso coração em Deus, onde nós somos confrontados, onde há arrependimento. Nós temos que louvar Deus pela palavra que aqui é pregada. Porque você não vê aqui ele, ou até mesmo eu, pregando somente sobre riqueza, dizendo que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai... Irmãos, eu sei que tudo aquilo quanto você semeia, você vai colher. A semente, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você semeia, você colherá.
Só que muitas vezes Deus precisa nos preparar, operar na nossa vida, trabalhar no nosso coração, para que nós venhamos receber aquilo que Ele preparou para nós. Quando nós passamos por uma cirurgia, há uma recuperação, a recuperação muitas vezes é dolorida. A própria cirurgia traz consequências no momento de dor, mas quando aquela dor passa, quando aquela ferida é cicatrizada, aí a dor passa, irmão. Mas para você viver sem dor, primeiro, você teve que passar por uma operação. Para você chegar aonde você quer chegar naquela situação, você precisa operar primeiro. E muitas vezes, para Deus te entregar algo, Deus precisa operar na tua vida. E muitas vezes virá o confronto da palavra, o confronto contra o pecado, contra aquilo que não pode mais fazer parte da tua vida. E é o que tem sido pregado aqui. Irmãos, alguns saíram, se levantaram contra, porque não aceitaram muitas vezes a palavra a qual foi pregada. Mas eu quero dizer algo para você. Esse ministério, essa igreja, sempre prevaleceu, se manteve de pé, está crescendo, porque Deus é conosco. Então eu quero dizer algo para você, não importa se levantam contra você, irmão, se falam mal de você, se tentam contra a sua vida, se fazem macumba contra você, se Deus é por você, quem será contra a tua vida? Há quase 8 anos atrás diziam que essa igreja ia fechar as portas. Há quase 8 anos atrás você ouvia dizer a Quadrangular vai fechar em Concórdia. Eu ouvi isso, irmãos. E fechou? Não, porque Deus é com esse ministério, com os pastores dessa igreja, irmãos. É com a tua vida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus, aquele que nos ama, eu e você somos mais do que vencedores, irmão. Aplauda o nome do Senhor. Deus é conosco, e certamente com Ele, nós já somos vitoriosos. Nós nascemos para vencer, porque Ele nos ama, Ele é conosco. Nós temos fé no Senhor, e Ele tem um compromisso com a nossa vida. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ninguém. Ninguém, irmãos. Eu quero pedir você que trouxe o teu lenço, separe ele, segure ele. Nós estamos nesse propósito 9 quartas-feiras, as 9 unções, onde você recebe um lenço como este. Você leva para sua casa e toda quarta-feira, durante 9 quartos, você vai trazer para nós ungirmos o lenço. Durante a semana, irmão, você pode usar ele naquilo que você colocar no teu coração como propósito, mas toda quarta você traz. E eu quero pedir a alguém que hoje quer iniciar esse propósito 9 quartas-feiras, ou que está terminando hoje e vai renovar o propósito para mais 9 quartas-feiras. Irmãos, eu renovei meu propósito. Muitas pessoas renovaram o propósito. Faça isso, não desista. Deus, Ele é contigo. Quem ergue a mão, quem vai iniciar o propósito, quem vai começar o propósito. Gabriel, ajuda a entregar. Fica com a sua mão levantada. Se você está fazendo hoje a última quarta-feira, você vai pegar esse lenço para renovar o propósito. E você vai hoje ungir somente o lenço que você está trazendo hoje pela última vez. Este lenço que você vai receber hoje, você vai trazer na quarta que vem para fazer a primeira unção. Eu vou fazer a 9ª unção hoje e a primeira hoje também. Não, irmãos. Você está na quarta-feira de número 9 e você vai iniciar a primeira quarta-feira na semana que vem, você que vai renovar o propósito. Amém? Você pode orar agora com os 2 lenços, mas na ministração da unção você vai trazer somente o lenço que você está encerrando o propósito hoje. Há mais alguém que não recebeu, que vai iniciar o propósito ou vai renovar? Todos receberam? Então eu quero pedir que agora você coloque silêncio em direção ao teu coração.
Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos socorre mediante a nossa necessidade. Então, você sabe aquilo que você tem buscado, você sabe aquilo que você tem passado, aquilo que você precisa em Deus. Irmãos, você vai orar e vai colocar essa causa diante do Senhor. Eu não posso aqui falar a tua causa, porque eu não sei o que você tem passado, mas Deus é um Deus que opera. A irmã que me contou o testemunho, vem aqui rapidinho, nós já vamos orar. Vem rapidinho. Ela sofreu um acidente limpando a casa, né, irmão? Lavando a calçada, sofreu um acidente e torceu o braço para trás. Ele virou e não conseguia mais mexer o braço. Ela caiu e ela rompeu todos os membros do braço. E ela não conseguia colocar o braço para trás. E três propósitos. E um dos propósitos era voltar a poder colocar o braço para trás, né? Sobe aqui um pouquinho aqui em cima do altar, no último degrau. Quanto tempo faz que a senhora caiu? Os presentes do Dia das Mães. E a princípio ia ter que, até mesmo, a senhora não operou. Mas poderia correr o risco de operar ou não? Podia, mas buscando em Deus, pedindo a Deus. E o que a senhora não podia fazer, faz agora. Coloca o braço para trás. Amém, irmãos? Olha, agora, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Que Deus abençoe a senhora. Irmão, Deus cura, Deus opera. Isso foi uma cura. E você que talvez não pode fazer algo, busque a Deus. Peça para Ele. Talvez você diga assim, mas é algo só tão simples, irmãos. Já pensou você sofrer um acidente e não poder mais colocar o teu braço para trás? Amarrar o cabelo, então, não tinha como. Fazer nem o serviço de casa estava difícil também. Irmãos, qualquer coisa que nós sofremos, você machuca um dedo seu, já é difícil. Experimenta você machucar o teu dedão, esse da beleza aqui, do positivo. Experimenta machucar ele e for pegar esse copo aqui. Não consegue. Usa 4 dedos, só se eu fazer isso aqui, ó. Mas eu não consigo agarrar sem o meu dedão. Então talvez algo que você tem, que você precisa, peça para Deus. Ele é o Deus impossível, o Deus que pode todas as coisas. Coloque esse silêncio em direção ao teu coração. Vamos pedir a Deus, vamos orar, vamos clamar. E continue buscando, irmãos. Se você tem 1, 2 ou 3 propósitos, como ela falou, ou mais, diante daquilo que você está fazendo aqui, dessa unção, das 9 unções, deste propósito, da novena, continue buscando. Eu já recebi 1, pastor, já está mais do que bom. Eu tinha 5 propósitos, recebi 1. Maravilha, irmãos. Você tem mais 4 para receber e você não vai desistir até receber esses 4. Porque Deus, Ele é fiel. E o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Coloque seu lenço em direção ao teu coração. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Apresente tua causa a Deus. Abra teu coração para Ele agora, em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós te louvamos, meu Deus, por essa tarde, meu Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por estarmos na tua casa, Pai querido, recebendo da tua palavra, Deus, recebendo, ó Deus, da tua unção. E Pai, eu quero agora pedir por cada vida que aqui está. Eu quero pedir, meu Deus, cada família que está sendo representada aqui, meu Deus. Os que não puderam estar aqui nessa tarde por motivo de trabalho, estudo, mas a nossa família, nós queremos nessa tarde apresentar ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, apresentar nossa causa a Ti, Deus. Aquilo que temos passado de necessidade, muitas vezes de aflição, de perseguição, nós queremos entregar nas Tuas mãos. Meu Deus, aqueles que se levantam contra nossas vidas, nós queremos entregar a Ti, Pai. Orar pela vida deles, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, faça uma obra no coração destes, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, orar por cada vida que está aqui nessa tarde, Deus.
O Senhor sabe, conhece que cada um aqui tem passado, meu Deus. E eu lhe peço, Pai, opera sobre essas vidas, ó Deus. Nós reconhecemos que Tu és grande, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza e declaramos que a nossa fé está no Senhor e que cremos que Tu és o Deus impossível. Meu Deus, opera, Pai, sobre essas vidas, opera sobre a minha vida, Senhor. Meu Deus, que a Tua unção, meu Deus, seja sobre nós, que as Tuas bênçãos, meu Deus, venham, ó Pai, sobre a nossa vida, meu Deus. Nessa tarde, pela fé, nós tomamos posse das nossas bênçãos, daquilo que é direito nosso, daquilo que é nossa herança, de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, meu Deus, por essas vidas, te louvo por esse propósito, ó Pai, que o Senhor colocou no coração, ó meu Deus, do pastor dessa igreja, meu Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e eu creio que Tu grandes coisas ainda farás sobre essas vidas. O Senhor já operou tanto, o Senhor já fez tanto, mas eu creio que muito mais o Senhor ainda fará. Pai, nós cremos que Tu estás conosco e nada pode contra as nossas vidas. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Meu Pai, obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim: ninguém. Porque em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém.